eu ficava em dúvida entre pedagogia e fisioterapia, estava por ali. E uma pessoa muito próxima da minha família, enfim, ela engravidou, teve um bebê, e quando ele estava com mais ou menos 2, 3 aninhos, ela percebeu, hoje ele tem 17 anos, ela percebeu que ele não respondia quando era chamado pelo nome, ele não fazia o contato visual, enquanto as crianças brincavam, ele não brincava funcionalmente com os brinquedinhos, ele gostava de ficar rodando os brinquedos, não fazia imitação, e as crianças com 2, 3 aninhos já falam, elas já conversam, elas brincam, e ele não falava. Ele não conversava, não brincava. Na verdade, teve uma interrupção do desenvolvimento das habilidades por volta de 1 ano, que é o que a gente chama de autismo regressivo, né? Quando tá desenvolvendo as habilidades, de repente, começa a perder essas habilidades. E na época, não tinha tratamento, acesso a tratamento como a gente tem hoje. Era muito difícil. Então, ela convidava os amigos da família para irem até a casa dela, para brincar com ele, para estimular. E a gente ia, eu tinha 17 anos, nem na faculdade eu não tava, né? A gente ia com a cara e com a coragem, pela intuição mesmo, pra brincar e tentar ajudá-lo de alguma forma pra desenvolver. Estimular, isso eu tava no 3º colegial. Então a gente começou a pegar livro por conta pra estudar por conta. O que é isso? O que é autismo? O que a gente faz pra ajudá-lo, né? E foi assim que começou. Depois de um tempo ela trouxe profissionais de fora, porque em Franca... se existia, a gente não tinha conhecimento na época, né? Trouxe profissionais de fora, e eu me interessei muito, comecei a acompanhar algumas coisas, e eu pensei comigo, é isso que eu quero fazer da minha vida. Como que ele chama? Arthur. O Arthur? Arthur. O Arthur mudou sua vida, então? Sim. Olha que loucura. De várias formas, inclusive. De várias formas. Então, eu conheci o Arthur e aí eu pensei, eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero conseguir ajudar pessoas a se desenvolverem. Eu preciso estudar porque eu não sei como que eu vou fazer isso. Então, eu fui fazer o meu primeiro curso, ainda nessa transição do colegial para o 1º ano de faculdade. Era um curso chamado Autismo para Pais e Cuidadores. Porque eu não era formada, não tinha como fazer para profissionais, né? Então, eu fui lá para Campinas, junto com a mãe dele, para ter orientações gerais. Que loucura, com 17 anos de idade. 17 anos. E aí, depois eu descobri a integração sensorial, que é uma abordagem dentro da terapia ocupacional, que é excelente para o tratamento de pessoas com autismo. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, para eu fazer integração sensorial, eu precisava ser terapeuta ocupacional. Fui ver o que era isso. Fui, li, entendi. Fui na APAE, conheci uma terapeuta ocupacional que trabalhava lá, entrevistei, conversei, pedi para acompanhar os atendimentos, para eu ver como é que era, para ter uma noção. Eu falei, não, é isso mesmo. Aí eu prestei o vestibular, passei na USP de Ribeirão Preto, fui estudar lá, fiquei lá os 5 anos, voltei para Franca, abri o consultório. Ele é meu paciente até hoje. Ele é seu paciente até hoje? Que lindo isso, cara. Ele família incrível, uma família incrível. Eu aprendo muito com ele. Eu estudei muito por conta dele, né? Porque a gente não sabia na época o que fazer, como que estimulava o contato visual. Hoje a gente já sabe, né? Se você tem uma criança de 2, 3 aninhos que ela não olha no seu olho, ela não responde quando ela é chamada pelo nome, ela não brinca funcionalmente com os brinquedinhos, né? Não faz o faz de conta, ela fica rodando, ela gosta do ventilador, ela gosta de movimentos repetitivos, ela tem um comportamento estereotipado, às vezes esse movimento, né? Corpinho, ou flapping com a mãozinha, quando tá muito eufórica ou quando por algum motivo tá irritado, tampa o ouvidinho. Come pouquíssimos alimentos. Essas características hoje são mais visíveis, né? A gente consegue identificar mais fácil. E acho que formar o conjunto de características. Acho que isso é uma coisa que... Às vezes o pai via uma coisa ou outra, mas ele não entendia. Que a somatória... Opa, acho que aqui tem um indício. Né, para poder ir atrás, né? É que hoje... com 2 anos que começa a entender. Bem antes. Hoje o conhecimento está muito mais difundido. Antigamente não era assim. Antigamente a gente tinha diagnóstico muito tardio. Hoje a gente consegue diagnosticar mais cedo, mas poderia ser até antes. Eu já recebi bebês na clínica com 2 meses, quando a mãe suspeitou de alguma coisa, não se fecha, lógico, né, o diagnóstico, mas a mãe já procurou estimulação, foi mais cedo que eu recebi. Eu recebi um bebê de 6 meses, que a mãe falava, olha, eu vou amamentar ele, mas quando ele tá aqui, ele não olha no meu olho durante a amamentação. A mãe já percebeu.
né? Eu vou brincar com ele e faço gracinha, brincadeirinha, e ele não responde às minhas expressões faciais. Ele não faz a imitação. Porque um bebê típico, se você pega ele, mesmo com 6, 7 meses, se você brinca com ele com as suas expressões faciais, Ele repete. ele imita. Ele imita, ele sorri, ele tem um sorriso social, ele faz a imitação. E muitas vezes os nossos pacientes que têm transtornos do neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo, eles não fazem isso. O grande problema é que demora-se muito ainda para conseguir buscar uma ajuda. Porque às vezes leva no médico, ou troca, busca outra pessoa, e tem aquela frase, não, tá no tempo dele, vamos esperar mais um pouco. Cada criança tem seu tempo. E tem uma questão de aceitação dos pais, eu acho também, né? Sim, eu acho que são duas coisas importantes. Uma é a questão do profissional. Às vezes o pai leva e fala, cada criança tem seu tempo. Não, gente, tem uma janela do desenvolvimento em que é esperado que tenha algumas habilidades, né? Por exemplo, se a sua criança tem 3 anos e não tá falando, isso é uma questão. E agora a gente tem também essa questão da aceitação, igual você falou, né? Porque muitas vezes os pais falam assim, principalmente os pais. Mas o meu avô era assim, eu era assim, o meu irmão era assim. Não, é da personalidade, a gente é assim mesmo. E tudo bem, existem questões genéticas, né? Existem algumas questões relacionadas a isso, mas se a gente percebe que a criança tem uma idade e ela não adquiriu as habilidades que eram esperadas para a faixa etária, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa agir, buscar uma avaliação. Negar não vai melhorar o processo, Mas entendeu? É a fase da aceitação, né? Exato. Sim.